Eu vou compartilhar com você hoje sobre um adorador com o caráter de Cristo. Eu, juntamente com amigos, nós escrevemos um livro que está aí, chamado Vida de Música. Esse é um livro que foi escrito por várias mãos, até porque são alguns autores que escreveram, e gente que há anos e anos e anos trabalham com louvor e adoração no Brasil, que é o caso do Asaf Borba, Nelson Bumilcar. Então, o pessoal que há muitos anos estão trabalhando e desenvolvendo essa questão da adoração no nosso país. Então, é um livro prático, mas também que tem um teor teológico, com muito conteúdo. E o capítulo que eu acabei escrevendo foi sobre o coração do músico, como é o coração dessa gente, ou como deve ser o coração dessa gente. Uma das coisas que mais tem falado ao meu coração, até porque já há muitos anos que o Senhor me alcançou com a sua graça bendita, e uma das coisas que eu mais tenho buscado nessa minha caminhada com o Senhor é ter um olhar para o final da minha vida. Eu fico muito pensando nisso. Agora, no Despertar, nós tivemos alguns preletores, e um dos preletores foi um dos meus professores na Faculdade Batista em São Paulo, o Dr. Rousseau Shedd, que já passou dos 80 anos, e nós nos conhecemos há muito, muito tempo. E olhar para aquele homem, eu sempre, quando olho para ele, eu digo: Senhor, é esse o caminho. É chegar com a idade que ele chegou, com o coração íntegro, amando Jesus, buscando ser santo. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que terminar a vida assim, não existe nada melhor do que estar com a tua esposa, anos e anos a fio com ela, com filhos, com netos, mas sempre com o olhar voltado para Jesus, mantendo-se fiel e principalmente, queridos irmãos e irmãs, com caráter. Com caráter. Com certeza vocês aqui, desde ontem, estão refletindo, estão falando, estão pensando sobre adoração. Com certeza vocês já falaram alguma coisa sobre isso. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada com o movimento da Vineyard é que nós temos a cada dia que entender a adoração como algo íntimo. Adoração íntima com o nosso Pai, adoração que nos leva a nos render a Jesus. E isso vai produzir em mim, isso vai produzir em cada um de nós um profundo senso de reverência e de humildade. Adoração, meus irmãos, quando você busca intimidade com Deus através da adoração, produz, ou tem que produzir em nós, humildade. Se a adoração não produzir humildade em nós, não estamos adorando a Deus. A adoração tem ênfase na questão da humildade. E a adoração também nos leva a reconhecer quem é Deus. E nós reverenciamos a esse Deus. A esse Deus fascinante. A esse Deus o qual nós rendemos o nosso coração. Então, como adoradores, que estamos vivendo o século 21, não é? Essa adoração, ela tem que se tornar uma força motriz por trás de toda esperança que nos leve ao cumprimento dos valores do reino de Deus. Então eu adoro um Deus, eu derramo meu coração a esse Deus, e esse Deus diz para mim: viva o meu reino, pratique os valores do meu reino. Eu acho que esse é um excelente caminho. Eu quero convidar você, se estiver com a sua Bíblia, a abri-la na primeira carta que Paulo escreve a um camarada muito legal, que está começando a sua vida ministerial, chamado Timóteo.
Gostaria que você abrisse, então, na primeira carta de Paulo a esse jovem Timóteo, capítulo 4, o versículo 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo, se você olhar para os escritos paulinos, você vai perceber que Paulo tomava muito cuidado em ser exemplo, não é? E ele, de uma certa forma, convida aqueles e aquelas que caminham com ele a serem também seus imitadores. Se nós formos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, você vai ver ele falando sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele também fala sobre essa questão de imitá-lo, de que nós temos que ter, lógico, Jesus sempre como modelo, como exemplo das nossas vidas. Então, Paulo está deixando claro aqui para esse jovem, para Timóteo, que ele não seria, o texto diz isso aqui, que ele não seria desprezado por ser jovem. Se pudessem, se as pessoas pudessem ver nele bons exemplos. E aí, Paulo vem citando aqui alguns exemplos que, de uma certa forma, estão ligados ao nosso caráter. Algumas das coisas que eu penso, compartilho, ensino nas pessoas que lidam com música, nas pessoas que se aproximam de Deus. Eu acho que o que Paulo está dizendo a ele tem a ver comigo, tem a ver com você. E a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é, olha, Timóteo, é o seguinte, seja exemplo, seja modelo na maneira de falar. Eu acredito que um adorador, uma pessoa que busca uma intimidade com Deus, que se rende a Ele, como eu já disse, que busca essa intimidade com o Senhor, são pessoas, meus irmãos, que pesa as suas palavras. São pessoas que falam pouco. São pessoas que pesam suas palavras para não ferir os outros. Você já percebeu o quanto que nós ferimos as pessoas com palavras? Muitas vezes nós usamos e sabemos usar palavras destruidoras, principalmente nos nossos relacionamentos. Uma das coisas que minha esposa, eu percebo muito isso nela, muito, desde que criamos os nossos filhos pequenos, ela sempre dizia para mim, meu amor, não te fale nada que seja negativo aos nossos filhos. Mesmo que sejam as coisinhas mais... você é um bobo. Não fale isso. Eu nunca vi minha esposa falando, nunca vi. Ela não usa palavras destruidoras, palavras que denigrem quem quer que seja. Então, nos nossos relacionamentos, naqueles com quem nós convivemos, para quê? Para quê? Nós usamos palavras que machucam, que ferem as pessoas, ou que destroem as pessoas. Eu lembro que, alguns anos, no meio evangélico, algo que assim, que eu ficava um tanto, eu questionava demais, era a tal da palavra de maldição. Eu fico pensando como é que o crente pode mandar ou lançar uma palavra de maldição na vida de qualquer pessoa. Eu nunca vi Jesus falando isso. Mesmo aqueles com quem ele percebia que eram pessoas as mais complicadas, os fariseus, saduceus, religiosos da sua época, ele simplesmente, certa vez, lógico, ele só disse a eles que eles eram filhos do diabo. Porque eles se diziam serem filhos de Abraão. E Jesus disse, não, vocês estão equivocados. Vocês não são filhos de Abraão. Na verdade, o que vocês são filhos do diabo.
Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Esse negócio de lançar palavra de maldição, não vive esse troço, não. O que eu vejo Jesus dizendo a mim, ao meu coração, é: expresse palavras de vida. Abençoe. Eu tenho percebido nesses dias papais, nós estamos vivendo dias papais no Brasil, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo aí dias de papa para cá, papa para lá. E uma coisa que eu percebo no pontífice é que o tempo todo ele abençoa. O tempo todo. O tempo todo eu vejo ele abençoando. O tempo todo ele abre a boca para falar palavras de vida. E nós estamos falando de um líder maior da Igreja Católica. Abre a boca. Por isso que ele está se tornando no Brasil, e com certeza aí no mundo, um camarada extremamente carismático. Um camarada onde as pessoas estão venerando pelo seu carisma e, principalmente, se você abrir os jornais hoje, você vai perceber isso. Por causa das coisas boas que ele fala, das coisas que ele expressa. Está aí. Gente, que nós possamos transmitir saúde através do que nós falamos. Que saia a saúde da sua boca. Principalmente no que se refere aos nossos relacionamentos, aqueles com quem nós convivemos. Eu, assim, e ele sabe muito bem, convive comigo há muito tempo, sou um cara que com horário eu sou extremamente rígido, extremamente rígido. Atraso para mim é um negócio assustador. Atraso para mim é um negócio assim. E eu, quando vou falar alguma coisa com pessoas que atrasam, eu fico medindo minhas palavras, porque eu não quero ferir ninguém. Mas eu tenho que falar, olha, presta atenção. Então, gente, palavras saudáveis. Se você é uma pessoa que busca, que adora, que levanta as mãos, que tem uma relação profunda de intimidade com Deus, tome cuidado com a sua fala. Como é que você se relaciona com Deus e da tua boca só sai? Como que é isso? Me expliquem. Me expliquem. Não é? Hoje eu tive um momento com Deus fascinante. O texto que eu li foi Mateus 6,6, e eu li na versão da Bíblia a Mensagem, e foi um momento de lectio divina, de contemplação, de meditação, de ficar na presença de Deus. E o texto dizia: a melhor coisa que existe é fazer com que Deus seja o centro. Você não é o centro, eu sou o centro. Você está aqui não por causa de você, você está aqui por causa de mim. A plateia aqui hoje é de uma só: Deus. Deus. Aqui, nós estamos reunidos aqui nessa noite, em Silva Jardim, no sábado à noite, porque existe um Deus que nós amamos. A razão é Ele. Ele é o motivo. Não sou eu. Não somos nós. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós utilizamos uma ferramenta, que é a música, mas para expressar, para dizer o quanto Ele é especial para cada um de nós e quanto nós o amamos. E isso faz com que, no relacionamento que eu tenho com Ele, a minha maneira de falar, ela vai sendo transformada através dessa intimidade e desse relacionamento que eu tenho com Ele. Agora, precisa estar com Ele. É o estar com Ele, é o centralizá-lo na vida, é que vai mudando a nossa maneira de falar. Mas Paulo não diz somente isso. Ele diz também na maneira de agir.
aqueles que se parecem com Jesus, aqueles que adoram o Senhor, são aqueles que a vida fala mais alto que suas palavras. Ok? Eu tenho dito, são pessoas de uma só agenda. São pessoas que aquilo que eles marcam, eles cumprem. Marcou com a pessoa, você pode ficar tranquila. Ela vai cumprir. Se houver alguma coisa, ela vai te ligar, ela vai se virar para dizer para você, eu não posso ir. Pessoas de uma agenda só, você pode, mais uma vez eu quero dizer, você pode ficar tranquilo com pessoas assim. Porque são pessoas que dizem exatamente o que elas vivem. Elas são isso aqui. Elas são, elas não são pessoas que mudam do dia para a noite, são pessoas assim. Não, elas são constantes. Palavra que o Vinícius falou hoje para mim no carro, falou, Manga, uma das coisas que eu tenho percebido na vida e que eu quero valorizar na minha vida e quero buscar é a constância. Ele estava dizendo para mim, no trabalho, tudo eu vejo a importância da constância, da pessoa manter-se constante. Mas o que acontece muitas vezes, é que a pessoa, não sei, muda, fica esquisita, fica estranha. Irmãos, as pessoas que buscam transformações na sua maneira de agir, são pessoas que têm um profundo senso de compaixão. São pessoas que têm um profundo senso de justiça, e eu amo isso. São pessoas que têm um senso profundo de fidelidade. São pessoas que parece que a imparcialidade faz parte da vida delas. E quando você olha para a caminhada dessas pessoas, você observa na caminhada dessas pessoas o quanto elas são sinceras. E são pessoas que têm uma sinceridade tamanha de quererem servir e serem obedientes a Deus. E eu amo isso. Eu amo pessoas que são sinceras na caminhada de serviço e de obediência a Deus. Eu amo. Como é bom caminhar com pessoas que obedecem a Deus. Como é espetacular, ainda mais para aqueles que pastoreiam. Ver gente obediente a Deus. Ver gente que tem devocionalidade. Ver gente que tem espiritualidade. Rapaz, como isso é bom na vida. Como é bom você encontrar pessoas que você olha, você fala, rapaz, que coisa boa. São pessoas que exalam algo bom. Sabe por quê? Porque se relacionam com Deus. Porque buscam intimidade com Deus. Mas, irmãos, vale ressaltar que hoje, nesse meio evangélico tão maluco, tão doido, eu já não aguento mais olhar, ou pessoas que me mandam links do YouTube, com o que os crentes estão fazendo, é muita maluquice. Hoje me mandaram um que eu falei, meu pai, isso não existe. Mas está acontecendo aí nas igrejas evangélicas brasileiras, né? Então, tem pessoas que no segmento evangélico se sentem nobres. Elas têm uma nobreza, uau! São pessoas cheias de carisma. Mas quando você vai convivendo com essas pessoas, você vai percebendo que tudo não passa de discurso. Conforme você vai convivendo com elas, vai precisar conviver. Que no primeiro contato, nossa, elas são show. São espetaculares, você acha que elas são isso. Agora, comece a conviver um pouco, comece a caminhar um pouco com elas. Você vai descobrir que o discurso delas é muito, mas muito, está muito longe da prática.
muito longe. É só você conviver com elas. Convive com elas um pouco, caminhe um pouco com elas. São pessoas que parecem estar na luz, mas na verdade elas estão nas trevas. Isso é inquietante. Meus irmãos, a convivência, eu digo que o relacionamento são os melhores ingredientes para que você conheça alguém. Relacione-se com a pessoa, tente conhecê-la. Ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Por isso que às vezes eu fico assim, essa questão de namoro, de noivado, né, com jovens. Eu falo, olha, namoro e noivado, a pessoa engana pra burro. Analisa bem, pensa bastante. Porque quando casa, meu irmão, tu vai conhecer coisas que ela nunca mostrou. Nunca, nunca, nunca. Ele vai mostrar coisas que você vai ficar assustada. Você vai falar, mas por que você nunca deixa a toalha no banheiro guardadinha, estendida? Porque sempre está na cama. Por quê? Porque sempre as tuas meias, cueca, ficam jogadas. Por que tu não coloca no cesto? Por que os homens estão me olhando com essa cara? Cara de culpa, né, pastor? Uau! Tente conhecer. É lógico que no casamento coisas vão aflorar, né? Vão aflorar temperamentos, né? Vão aparecer cada coisa. Por isso que a convivência é muito importante. O tempo vai dizer. Aqui nós já convivemos há um bom tempo. E nós já nos conhecemos. Né? A gente já conhece o Fábio. Nossa. São experiências assim maravilhosas. Caminhe com ele para tu ver. Tu vai ter cada experiência. Cada um de nós, né, Vinícius? Cada um de nós. Convivência, relacionamento, ok? Por isso, irmãos, eu acho que o nosso comportamento tem que expressar o comprometimento que eu tenho com a fé em Cristo Jesus. Olha para o teu comportamento, olha como é que você está. E eu não estou entrando aqui, até porque não quero nem entrar nisso, porque eu também acho que isso é uma neurose, é você entrar em questões de comportamentais evangélicas através de roupa, essas coisas, que isso aí, tem gente que anda com roupinha de crente, mas a alma está perdida. Perdida. Tá? Tem alguns que eu conheço aí que tem, não vou mais falar nada, deixa para lá. Deixa para lá. Nós somos pessoas comprometidas com Jesus e com o seu reino. E eu tenho que pensar na minha maneira de agir. Como é que eu lido com as pessoas? Às vezes eu não preciso falar nada. Como ontem, Gisele Aleluia. Aleluia é o sobrenome dela mesmo. Ela é uma excelente psicóloga. Excelente. E estava tendo uma aula na PUC, na Universidade Católica, na área de psicologia, e uma das chefes dela estava dando a palestra, e a Gisele entrou no ambiente, deveria ter ali 400, 500 pessoas assistindo a aula, ela para, a professora, a dona da clínica e professora, para o que estava falando e diz: está chegando aqui Gisele Aleluia entre nós. E uma coisa dessa mulher que me marca muito é que ela sempre diz que Deus é bom. O que vocês acham que é isso? Num curso de psicologia, de ciência pura, uma pessoa que também não é nada, não é cristã, não é nada, ateia,
Para, olha, uma das coisas que me chama muita atenção no Gisele Aleluia, que sempre ela diz que Deus é bom, que é uma marca dela. Ela não fica evangelizando, não, é porque a vida dela, de uma certa forma, está dizendo o comprometimento da fé, da convicção que ela tem. Gente, Paulo não está dizendo somente que nós temos que ser exemplos na nossa maneira de falar, de agir, mas ele vai continuando aqui dando dicas para Timóteo, que também são dicas bem bacanas para a gente. Nós que adoramos a Deus, nós que nos rendemos a Ele, ele diz assim: Timóteo, expresse amor. Expresse amor. O amor, minha gente, é a sublime graça cristã, que se revela no próximo, que se revela em toda a humanidade. Mais uma vez, me pergunto, como é que uma pessoa que busca intimidade com Deus, eu estou dizendo intimidade através da adoração, e aí vem o que mais me intriga, pode odiar pessoas dentro da sua própria igreja. Eu não entendo isso. Pior que as pessoas não resolvem. Elas passam tempo, anos, odiando a outra dentro da onde? Da própria igreja. Isso, para mim, não estou dizendo que você tenha que andar de beijos e abraços. Mas como diz Paulo, dependendo de vós, tende paz com todos os homens. Arranque o ódio do coração. Porque quem tem intimidade com Deus expressa amor e não ódio. E não ódio. Não ódio. Essa é a radicalidade da mensagem de Jesus. Jesus é assim. E a gente tem que estar o tempo todo avaliando o nosso coração. Realmente tem pessoas que são muito diferentes de mim. Realmente tem pessoas que eu tenho divergência com elas. Até pelo modo dela pensar. Mas eu não permito. Eu luto para que raízes do mal tomem conta do meu coração. Eu não permito. Eu não quero ter raízes maléficas dentro de mim. Eu não quero odiar ninguém. Só o diabo. Ok? Agora, a gente encontra pessoas, que coisa linda, pessoas com dons, com talentos, mas que não têm o fruto do Espírito. Algumas pessoas que parece que o amor está muito longe delas, mas elas são profetas, elas têm revelação, aleluia! Zero de amor. Ó, meu irmão, não vem trazer revelação para mim. Se você não ama, a tua revelação para mim não tem significado nenhum. A tua profecia não tem valor nenhum. Porque segundo o que Paulo diz em 1 Coríntios, o que tem mais valor na vida de alguém é quando essa pessoa ama. Ponto. Você pode profetizar, você pode falar a língua dos anjos, você pode, porque hoje tem tanta coisa no nosso meio, meu irmão. Hoje tem canela de fogo, hoje tem vaso, hoje tem espada flamejante, hoje tem cada coisa. Eu acho mó barato, às vezes alguns irmãos falam, e aí varão? E aí vaso? Qual é o manto? Qual o mistério? Não, é ungido para cá, é ungido para lá. Eu fico me perguntando, uau. Te botei na prova, né? Cada coisa. É muita gente com carisma, não é? Mas sem caráter. O que Paulo expressa a esse jovem Timóteo é: Timóteo, que você seja uma pessoa que tenha carisma, sim, porque o bondoso Deus te capacitou, te deu dons, te deu talentos, mas que isso não tome conta do seu coração. Mas o que tome conta do seu coração são as expressões amorosas. Expresse amor. Que sejamos pessoas com carisma, mas com amor. Amor.
Ok? Ele também diz, para Timóteo, já estou terminando, que você seja exemplo na fé. Alguém que demonstre confiança em Deus. Que a sua confiança demonstre o quanto você confia, o quanto que o seu coração está em Deus. Que as pessoas possam ver em mim, que as pessoas possam ver em você a confiança que você tem em Deus e que elas sintam o desejo de falar assim, ué, eu também quero confiar que nem você. Já disseram isso para você? As pessoas com quem você relaciona já chegaram para você e falaram, olha, você confia tanto em Deus, faz uma reza por mim. Ou não tem isso no seu trabalho? Não tem ninguém que chega lá no seu trabalho, não importa a linguagem dela, tá? Porque as pessoas têm a linguagem delas. Será que elas não chegam? Faz uma forcinha lá. Faz uma forcinha lá na igreja. Sabe por que elas fazem? Porque elas veem que você confia em Deus. Elas veem alguma coisa em você que elas não conseguem explicar, até porque elas não convivem com Deus, mas elas veem alguma coisa. Irmão, elas têm que ver alguma coisa. Pelo menos alguma coisinha tem que ver. O quanto que você confia. O quanto você expressa fé. Não é? A gente às vezes fala, às vezes eu abro a boca, as pessoas falam, nossa, você confia mesmo? Falei, ué. A mesma coisa que pedir para eu orar por pessoas. Eu falo, meu amor, você acredita que Deus vai tocar em você? Se não vou orar para quê? Vamos orar crendo que Deus vai, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, vai tocar e vai agir na sua vida. Eu confio, eu creio. E não dá nem... Gente, se for contar aqui de milagres, de coisas tão lindas que os meus olhos já viram, coisas assim fascinantes, espetaculares, que talvez você já tenha visto. Que talvez você já tenha visto na tua própria vida, na sua vida. Na sua vida você pode dizer, eu já experimentei um milagre. Era impossível, Deus fez. Não é? Eu poderia dizer aqui, poxa, cada coisa que eu fico assim, eu falo, Deus meu, como? Já aconteceu coisas comigo assim que eu falo, Deus, não pode ser. Já depositaram dinheiro na tua conta? De você ligar para o banco, falar, espera aí, esse valor aqui, vocês não erraram, senhor, nós não erramos, esse dinheiro é teu. Como é que esse dinheiro é meu Deus do céu? E o cartão de crédito? O cartão de crédito, eu gastei, eu sei quanto eu gastei, a fatura veio 0. Eu liguei para lá, falou, senhor, vamos fazer uma coisa? O senhor está com a fatura aí? Está dizendo que é para o senhor pagar? Não, está dizendo que é para não pagar nada. Então o senhor não pague. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Como é que... Tem alguma coisa aí, eu não sei o que é isso. Aí quando eu vou olhar o dinheiro que eu tenho, que era para pagar aquilo, eu acabo usando, acabo abençoando pessoas. Surge coisas assim, surge situações. Eu falo, Deus, o que é isso? Começou a caminhada com Deus nesse aspecto de que Paulo está dizendo aqui, de sermos exemplos na fé. Das pessoas olharem para você e dizer, eu quero imitar essa pessoa porque ela confia, ela tem fé. Ela tem fé. Ela tem fé em Deus. Quem adora, quem se rende ao Senhor, é exemplo na fé. Ok? E por último, ele diz uma das coisas mais lindas para Timóteo, até porque era jovem, e para os jovens que estão aqui nessa noite também, essa palavra é muito direcionada a você, até porque nesses dias de internet, nesses dias de tanta liberdade, Paulo diz àquele jovem, meu amigo,
seja exemplo na pureza. E pureza aqui, quando você vai olhar no original grego, pureza aqui está ligado a autocontrole. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, seja uma pessoa que tenha controle nessa questão da pureza. Tome cuidado, tome cuidado. Um dos grandes evangelistas que marcou a história, chamado Moody definiu o caráter de uma forma muito bacana. Ele disse assim: caráter é aquilo que você é no escuro. Caráter é aquilo que você é no escuro, quando ninguém tá vendo. Mas o nosso amado Pai, aquele que nós amamos, Ele está vendo. E eu me inquieto com isso. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Muitas coisas eu deixo de fazer e penso e não fazer, porque eu sei que os olhos do bondoso Deus estão voltados para mim. Eu posso muito bem fazer, ninguém vai descobrir. Até porque eu e você temos uma mente que maquina muito bem. Não é? Tem alguns, então, que são muito mais... Para fazer coisa errada, a gente é bom nisso. Mas Deus, Ele está vendo. Ele está vendo. Nos Estados Unidos, hoje, está indo para a cadeia um cara que sequestrou 3 mulheres, há 10 anos atrás, se eu não me engano, aproximadamente. Algo que talvez ele pensasse que nunca ele seria pego, que nunca ele seria descoberto. Ele simplesmente pegou prisão perpétua por manter 3 mulheres com ele durante 10 anos. Então tem coisas que parece que a gente nunca vai, mas Deus está aí. Que nós sejamos exemplos na pureza. Ainda mais quando a gente busca o coração do Pai, quando nós nos relacionamos com Ele, quando a adoração faz sentido na nossa vida. E quando eu falo isso para vocês, irmãos, isso é algo que inquieta a minha alma. Nós, César, Fábio, Vinícius, nós temos tido uma prática entre nós, algo que nós vivenciamos mesmo, e com outros homens também. A gente aprendeu a prestar contas um para o outro, aonde nós confessamos os nossos pecados um para o outro, e nós somos homens, e a gente não tem medo de confessar, a gente não tem medo, receio de compartilhar, e com isso a nossa alma está sendo salva, com isso a nossa alma está sendo preservada, porque nós temos aliança com outras pessoas com quem a gente pode abrir o coração. Isso salva a nossa alma. Que desde o momento que você presta conta a alguém, e principalmente de pecado, coisa errada, meu irmão, porque o que eu percebo hoje é pessoas fazendo atrocidades e não tendo ninguém que possa dizer para ela: pare. Eu vejo pessoas no meio evangélico tendo atitudes as mais horrorosas, mas elas não têm um amigo, elas não têm uma amiga com quem elas possam dizer: olha, eu estou fazendo isso, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo força, eu não estou tendo capacidade, me ajuda. Isso é importante, aprender a prestar conta, principalmente no que eu estou colocando aqui na questão da pureza, porque hoje a rapaziada mergulha na internet. A internet tem lado bom, mas tem um lado muito nocivo. Tem um lado que é extremamente nocivo, que arrebenta a alma. Que te arrebenta. Nós temos amigos que o casamento foi destruído fruto da internet. Pessoas que estavam super bem casadas, mas começaram a envolver-se com relacionamentos na internet, arrebentou. A promiscuidade entrou com uma força assustadora. Tome cuidado. Que sejamos exemplo na pureza.
Então está aqui as dicas que Paulo está nos dando, irmãos. Dicas preciosíssimas. Principalmente para aqueles que querem ter o seu olhar, o seu coração voltado para o Deus que é bom. O Deus que nos ama. E quando eu falo isso, eu falo com temor e tremor. Que essa palavra é uma palavra poderosa para o meu coração. Primeiro para o meu coração. Primeiro para o meu coração. Até porque Deus falou comigo hoje. Valorize a mim. Eu sou o motivo e não você. Eu sou o motivo. Não é você. Vamos orar, queridos. Obrigado, Pai, pela tua doce presença. Obrigado pelo teu toque. Obrigado pelo teu agir. Aqui estão pessoas que o Senhor ama. Aqui estão pessoas que o Senhor tem um apreço. Ajude-as naquilo que eu falei aqui, que elas busquem serem exemplos, principalmente naquilo onde elas estão vendo que elas são limitadas e encontram dificuldades. Que o teu Espírito Santo possa ajudá-las. Que o Senhor possa fazer isso na vida delas, no seu dia a dia, nas suas casas, nos seus afazeres. Que o teu Espírito as lembre em serem exemplo no falar, no agir, nas expressões de amor, nos exemplos de fé e de pureza. Que o Senhor faça isso. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.